Boa tarde. A Rádio Inquieta, no seu programa Pontapé de Saída, Hora do Treinador, recebe hoje Fábio Oliveira. E o Fábio, para quem não conhece, treinou o Ronf. E de um momento para o outro, o Fábio é convidado para ir treinar para o Brasil. Fábio, vamos começar pelo Ronf. Abandonas o Ronf, projeto que te aparece, é um projeto aliciante. Como é que tu viste a carreira do Ronf depois da tua saída? Um Ronf que esteve perto da promoção, não o consegue em favor do Selho, mas depois, administrativamente, consegue o lugar na Pro Nacional. Achas que é a divisão do Ronf? Como é que tu viste o trajeto do Ronf? Como é que tu viste, posso assim chamar, os teus miúdos? Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite. Depois o Ronf eu fiquei sempre, é um clube que vai ficar sempre, vai ficar sempre ligado àquilo que é o meu coração, o meu sentimento, porque é um clube que me deu muito. Eu também dei muito ao clube, mas o clube deu mais a mim do que eu ao clube, certamente. E obviamente quando surge o convite, não é? Que ninguém estava à espera, inclusive eu, e acho que na altura foi uma notícia muito... Toda a gente falava, é normal sair do Ronf para um dos melhores clubes do mundo, é uma coisa que poucas vezes foi vista, certamente. Mas, e obviamente eu tive que aceitar, não é? Porque é uma oportunidade única na minha vida, uma oportunidade em que pude vivenciar muitas coisas diferentes, ter certezas de outras que já tinha, mas fui acompanhando sempre o Desportivo do Ronf, porque não consegui desligar, porque eu sou assim, não desligo fácil das pessoas, principalmente aqueles que me deram muito. Fui acompanhando sempre, inclusive eu recordo-me de um jogo que o Ronf estava a ganhar, salvo erro, em Selho, e eu ao intervalo perguntei como é que estava, e eles disseram, acho que o Ronf estava a ganhar, salvo erro, 1-0, já não me recordo, e eu disse na altura para o meu adjunto, temos que ganhar esse jogo porque matamos o campeonato já aí. Depois, entretanto, o Selho virou, e entretanto também nós fomos despedidos, eu vim para cá, ainda consegui acompanhar alguns jogos, assisti ao Ronf Selho em casa, que foi um bom jogo, e fui sempre acompanhando, e acabou por ser justo, digamos assim, esta promoção, porque realmente o Ronf é clube de Pro Nacional, com maior ou menor dificuldade, mas é um clube que merece estar entre os melhores na Associação de Braga. Ganhaste outro estatuto. Se tal não acontecesse, gostarias de acompanhar o Ronf neste trajeto? Sim, obviamente que a vida de um treinador é sempre esta. Temos objetivos de progredir na carreira. E eu tenho o objetivo de progredir como principal, não como adjunto. Mas, obviamente que quando aparece este tipo de trabalho, temos que experimentar, temos que vivenciar, e foi isso que eu fiz. Apanhei os melhores jogadores que ganharam a Liga dos Campeões, e poder conviver com eles todos os dias, aprender com eles, vivenciar coisas, experimentar coisas, ter certezas, e tive muitas certezas da forma como eu vejo o futebol, da forma como eu lidero. Acho que me vai trazer benefícios no futuro, e é isso. Foi um ano, engraçado que nós há um ano, mais ou menos por esta altura, estávamos a falar do projeto desportivo do Ronf, que era candidato, claramente, eu disse, recordo-me disto, que o Ronf é claramente candidato à subida de divisão, sem esconder isto de ninguém. Entretanto, num ano... Passaram-se tantas coisas. A vida muda muito, quer para o lado positivo, quer para o lado negativo. Portanto, é o que é, não adianta muito dizer que vamos ser isto ou que vamos ser aquilo, porque a vida num ano muda muita coisa. Há uma coisa que eu não mudo, é a minha paixão pelo futebol, e os meus objetivos são muito bem definidos. Portanto, vivenciar esta experiência, tirar o máximo dela, e cada vez mais ter a certeza daquilo que eu quero para o futuro, e viver isto como treinador principal é de facto um dos meus objetivos a curto prazo. Em relação a poder seguir o projeto do Ronf, o Ronf agora está muito bem entregue, está muito bem entregue ao Nandinho, que fez um excelente trabalho, e não era fácil. O Nando não era fácil, porque passou-se muita coisa. Foi a minha saída, e eu sei que tinha muito peso no clube. Foi a saída do Lobo, que era um jogador extremamente importante. O Chico Lusionoso também tem muito peso no balneário. O próprio Nando, que as pessoas esquecem-se disso, que era um jogador capitão,
que tinha muito peso no clube como jogador e como capitão e como líder. E de repente, aparece o Diogo e rapidamente desaparece também, não é? isso também. Ou seja, foi muita coisa e o clube foi sempre, com maior ou menor dificuldade, foi sempre mantendo ali dentro daquilo que eram os objetivos e acabou por conseguir a subida de divisão e que me deixou muito, muito orgulhoso. Ó Fábio, normalmente quando o Ronf te convida é porque confia em ti. E quando tu abandonas um projeto que és convidado, as pessoas se calhar não aceitam de muito bom grado. Mas quando te comunicas às pessoas de Ronf que vais para o Flamengo, houve ali um misto de alguma tristeza por te ver partir, mas uma alegria imensa por ver um treinador do Ronf para uma equipa desta dimensão. Eu acho que não foi tanto o treinador do Ronf, eu acho que foi mais pela pessoa em si. Eu queria ali muitas pessoas, o presidente, o Ricardo, o Zé, toda a gente que envolve ali um carinho muito especial. E as pessoas ficaram felizes, obviamente, como fica o meu pai, minha mãe, minha esposa, ficam felizes por um salto tão grande, não é? Fábio, quem foi a primeira pessoa que tu disseste em Ronf? Foi em Ronf? Sim. Em Ronf foi o Ricardo. Em Ronf foi o Ricardo. E conta-nos lá como é que foi. Foi complicado. Eu chorei muito. Mas quando disse aos jogadores foi terrível. Lá está, é um misto de emoções. Poder abandonar uma coisa que me estava a dar tanto, mas tanto, em termos pessoais, em termos futebol, prazer que eu tinha em ver a minha equipa a jogar, dava-me um prazer enorme. Eu recordo no último jogo nós ganhámos 6-0 ao Emilianos, 6-0 e aquilo parecia, e foi nesse dia que eu contei que era o meu último jogo que iria fazer com eles. É terrível, é complicado, porque sentes que estás a abandonar um grupo. E eu ainda agora recebi uma proposta para treinar na Pro-Nacional e disse, não me posso comprometer porque não quero abandonar. Se for é porque tenho a certeza que a minha carreira como adjunto acabou e aí sim vou tornar a avançar como principal para não ter que tornar a abandonar porque para já não faz parte daquilo que é a minha essência. Depois é o que eu digo sempre, futebol também não é só, é óbvio que o projeto é interessante, em termos financeiros é incrível, tem tudo, muita coisa boa em termos de aprendizagem, poder aprender, poder ver tudo aquilo que um dos maiores treinadores portugueses fez tão bem. Ou seja, tudo é uma aprendizagem, mas abandonar um projeto é sempre muito complicado. Principalmente quando são com pessoas que se gosta muito. Ó Fábio, tu tens objetivos na tua vida de treinador, mas pensaste alguma vez, passou-te pela cabeça de ser tão rápido convidado para uma equipa como o Flamengo? Tem sido tudo muito rápido na minha vida e eu às vezes tenho que desligar como é que tu, no dia que és convidado, como é que tu reages? Não dormi nessa noite, eu recordo-me perfeitamente, não dormi porque eu não estava à espera, obviamente que não estava à espera, nem sequer nos meus melhores sonhos me passava pela cabeça isso. E depois a minha mulher estava grávida também, entretanto o meu filho nasceu, ou seja, foi tudo um misto ali de tudo muito rápido, ter que decidir tudo muito rápido. Foi complicado, mas é o que eu digo, a minha vida tem sido sempre assim no futebol, tem sido passo a passo, tem sido tudo muito. Eu ainda não acabei uma época, ou saio de um, ou saio do outro, e sempre, graças a Deus, por motivos melhores. Mas eu, quando agora cheguei do Brasil, entretanto, vi uma filha nascer, também disse à minha esposa que calma, é preciso parar um bocadinho para perceber o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu quero fazer e, sobretudo, aquilo que me dá mais prazer em fazer. E isso eu tenho que o fazer para depois tomar as minhas decisões. O treinador vai ganhando dia a dia mais competência, mais experiência, mas tu, neste tempo tão curto, ganhaste muita coisa. Claro, obviamente. É aquilo que eu te digo, tu poderes vivenciar. Estás a falar que eu fui jogar, nós fomos disputar Supercopa, Recopa, Mundial de Clubes. Pouca gente consegue fazer isso. Não é? Quem um mês antes jogava com o Emilianos, não é? Para quem um mês antes, exatamente, estava a jogar num estádio com 200 pessoas, de repente chegas ao Maracanã, levas com 70 mil ou 60 mil, tu... Mas eu digo isto a muita gente, o futebol é igual em todo lado. O futebol é igual em todo lado. As pessoas podem me dizer o que quiserem, mesmo pessoas que já estão no top há muito tempo, eu continuo a dizer, futebol é igual em todo lado. A parte humana, a exigência, tudo o que tu quiseres colocar é igual. E depois as reações deles
também são as mesmas, umas iam porque não jogam, ou porque nem sempre estão na disposição de alto rendimento, de treinar sempre, e depois tu tens de ter a capacidade de pôr tudo a top. Portanto, não foi assim um choque tão grande em termos de o que é isto, não foi, até em termos de condições, eu como estive no Porto, vivencia mais ou menos essas condições. Depois é a logística em si do clube, do grandioso clube que é o Flamengo, porque realmente quem lá passa fica a gostar do clube, obrigatoriamente. E a massa adepta é incrível, o balneário também é muito bom, e ficou pena pelas coisas não terem corrido tão bem assim, mas o futebol é mesmo assim. A adaptação foi fácil? Foi porque eu cobro muito de mim, a exigência que eu coloco em mim é muito grande e não foi, eu sou muito perfeccionista também, não foi muito difícil nesse aspecto. Obviamente que é um mundo novo para mim, é um mundo novo, em pequenas coisas é um mundo novo, mas aprendi fácil e eu também tenho a facilidade de me dar bem com as pessoas, tenho essa facilidade graças a Deus e também tivemos sorte no clube, porque é um clube extremamente organizado e portanto não foi muito difícil em relação a isso. Qual foi a maior dificuldade que sentiste no Brasil? A ausência de família, há bocado disseste que estavas quase para ser pai. Sim, obviamente que tem peso, mas essa parte fui aguentando, também foram 4 meses, fui aguentando, mas a coisa que me custou mais foram as viagens. E eu custou-me um bocadinho porque eu não é fácil, é muita viagem, e eu muitas vezes nós jogávamos, não é? E depois recebíamos logo o jogo para ver o jogo e o avião estava a levantar e às vezes nós estávamos a ver o jogo já meio, porque é complicado. Foi a parte que me custou mais, foi em termos de viagem. De resto foi uma experiência incrível, poder vivenciar com jogadores como o Filipe Luís, como o David Luís, como o Vidal, como o Gabi, poder vivenciar a Rascaeta, poder vivenciar de perto aquilo que é tão bom no futebol e ter a certeza, como eu já tinha antes de ter lá estado, que futebol é igual em todo lado, desde que haja frontalidade, exigência, rigor nas coisas, ter as coisas bem definidas, depois é pôr o barco a andar, e mesmo assim não quer dizer que corra certo. O futebol é igual em todo lado, vivestes a realidade de Ronf e vives a realidade de Flamengo. Tu olhas para os jogadores, depois de estás no Flamengo, consegues olhar para os jogadores do Ronf e valorizá-los mais? Muito. Eu acho que exagerava um bocadinho com eles. Exagerava um bocadinho, mas eu também vou dizer uma coisa. Eu acho que há jogadores que na Distrital que, por um motivo ou por outro, não tiveram a sorte de atingir patamares mais altos. Não tenho dúvidas em relação a isso. Assim como há jogadores, como eu vi no Campeonato Brasileiro, que se vierem para cá e se queira numa Pro-Nacional têm dificuldades em jogar. Portanto, às vezes, este fator está lá ou não estar, ou ter a oportunidade de não ter, faz a diferença. E um jogador, e eu acredito que seja isso, um jogador quando cai nestas divisões, da Pro-Nacional, Campeonato de Portugal, vai-se perdendo um bocadinho aquele desejo de será que eu vou conseguir chegar lá, será que eu vou ser profissional, será que financeiramente vou conseguir viver do futebol, e muitos não conseguem e vão-se desligando um bocadinho. E depois também tem a ver com o treinador, com os clubes, que faz com que os jogadores tenham mais rendimento ou menos rendimento. Tem tudo a ver com isso, mas eu cobrava muito aos meus jogadores. E depois... Mas tem que ser assim. É a minha forma de estar, é a minha forma de ser, é isso que os faz crescer e evoluir. Portanto, e vai ser sempre assim. No pouco tempo que tiveste no Brasil, conseguiste perceber porque é que o Brasil aposta em tantos treinadores portugueses? Porque são os melhores. Eu acho que não há muita dúvida em relação a isso. O Jorge Jesus deixou lá um legado forte. Foi importante a passagem dele? Foi. Mudou muita coisa lá no futebol, porque o futebol, desde que ele lá chegou, evoluiu tanto. Portanto, também, por isso é que agora também não é tão fácil assim chegar lá e criar essa tal diferença, porque as equipas, tu vais sempre evoluindo com os melhores, aprendendo com os melhores. E o futebol brasileiro, em termos de qualidade de jogador, é incrível. Massa adepta é incrível, os estádios são sempre cheios, mas depois notava-se que faltava um bocadinho aquele mesmo próprio jogador em termos táticos. Tenho algumas dificuldades em perceber coisas que para mim, por exemplo, era normais. Quando chegas lá, tu percebes que não é tão normal assim. Por exemplo, tu teres uma equipa organizada defensivamente com uma linha defensiva bem organizada é normal em Portugal, em quase todas as equipas. No Brasil já não é tanto. Já há jogadores que gostam de pegar o meio homem, gostam de ter referências
de homem a homem, e nós tivemos para mim foi um bocadinho um choque ter que me adaptar, porque achava que era global já, que toda a gente tinha a noção de espaço, de zona, mas não é assim. E lá está, depois entra essa capacidade de adaptação que temos de ter, mas sim, os treinadores portugueses são muito bons, são muito rigorosos. Também há treinadores, obviamente, em todo lado, muito, muito competentes, mas acho que é consensual. O treinador português é muito Como é que o competente. jogador brasileiro reage à maneira de ser o treinador português? Mais rigoroso, mais agarrado aos sistemas táticos, sabendo que o jogador brasileiro é o jogador de improviso, o jogador artista, o jogador que do nada faz um golo. Sim, E sabendo que o futebol é um jogo coletivo, não é individual. E temos uma ideia de um treinador contra aquilo que é a ideia normal do jogador brasileiro. Não, tem que haver uma adaptação, e acho que há. Acho que há essa adaptação, quer dos jogadores, quer do treinador. Eu acho que nenhum treinador gosta de privar os jogadores do que quer que seja, ou se o fazem, acho que não é o correto. Porque é a tua essência, e o jogador brasileiro, quase tudo ele é esse, muito, muito, muito tecnicista, muito, que gosta de um futebol mais rodilhado, mas depois é essa adaptação. Os portugueses adaptam-se, os treinadores, o jogador também adapta-se, tem que haver essa adaptação. O essencial depois é ter resultados. Isto é o essencial, é o ponto-chave em tudo, é ter resultados. E quando não se ter resultados, como aconteceu connosco, porque não tivemos, às vezes não quer dizer que seja dos jogadores, que seja do treinador, simplesmente as coisas não combinam, a mesma coisa no casamento não combina, e as pessoas tomam caminhos diferentes para que depois, no futuro próximo, quer o clube, quer o treinador para lá, que tenha mais sucesso. Isto é assim que funciona. Visto no pouco tempo que lá estiveste, jogadores que seriam muito interessantes para Portugal. Sim, muitos, mas não está fácil, porque não acredito que o futebol português tenha capacidade para ir buscar jogadores, principalmente aqueles de top. Não acredito, mas sim, obviamente que há, principalmente na Primeira Liga, não acredito que Portugal tenha essa capacidade. Mas na Liga, acredito que sim. Nós, por exemplo, disputamos o Carioca, e no Carioca tivemos muitas dificuldades com equipas que são equipas como o Campeonato de Portugal daqui. Tivemos muitas dificuldades, porque de facto lá no Brasil toda a gente trata bem a bola. Não há aquele jogador tosco como se chama, mas acredito que sim. Mas numa Primeira Liga é difícil neste momento os campeonatos portugueses conseguirem ir buscar. E o tempo para treinar, sendo pouco, não facilita em nada, não é? É complicado. Para quem gosta do treino, para quem gosta do detalhe, do pormenor e de preparar as coisas, não é muito fácil. Não é muito fácil porque... Aqui treinas, jogas lá, jogas. Sim, aqui eu ouço os treinadores a falarem das semanas limpas, e quando não a têm, queixam-se. Imagina, no Brasil raramente tens uma semana limpa. É tudo jogas domingo, jogas quarta, jogas domingo, jogas quarta, e andas sempre nisso. Ou seja, os jogadores praticamente recuperam para jogar, treina-se com aqueles que não vão jogar. Depois, quando dás por ela, estão os jogadores que treinam já num andamento mais forte com aqueles que estão sempre a recuperar porque só jogam. Ou seja, e para quem gosta do treino, para quem gosta de ter o detalhe em termos de treino, fica um bocadinho complicado. Tu olhas para aquilo que é o campeonato português e olhas para aquilo que é o campeonato brasileiro. Duas realidades. É verdade que tiveste o campeonato português nos distritais, foste para um campeonato brasileiro de grandes dimensões. O que é que tu trouxeste do Brasil que te pode ajudar aqui no teu futuro? Não, muita coisa. Eu, em termos de liderança, obviamente que a gente vai sempre aprendendo e vai sempre evoluindo, e eu costumo dizer, tu aprendes sempre. Sempre. Nem que seja não fazer. Aprendes sempre. Portanto, há coisas, obviamente, que eu guardei para mim, que eu vou querer experimentar. Continuo a dizer que, em termos de liderança, de relação com o jogador, a minha forma, eu continuo a achar que é aquela que eu me identifico mais. Não quer dizer que seja mais correta ou menos correta. É aquela que o jogador tem que ser cobrado, tem que haver muita exigência, tem que haver muita frontalidade. Eu não tenho medo de dizer nada, e nunca vou mudar isso, porque depois também não podem apontar nada. É tão simples quanto isso. E acho que o jogador de futebol, quer no distrital, quer de top mundial, gosta de frontalidade, gosta das coisas papo reto, como eles dizem, e portanto são essas experiências que eu vou vendo. Depois há outras questões, como o descanso, como a preparação do treino, como
é um mundo diferente, obviamente, que eu vou ter que me adaptar, não é? Até porque aqui, quando entrar aqui, e eu quero, no futuro próximo, tenciono, é como eu digo, eu não quero ser adjunto para toda a vida, não escondo isto de ninguém. As pessoas podem me dizer que eu sou doido, mas não sou, não ando nisto só por dinheiro, ando nisto porque as coisas têm que me satisfazer, têm que me dar prazer. Eu disse isto, e disse isto ao Vítor também, portanto não é mentira nenhuma que eu estou a dizer, eu sentia muito mais pressão no Ronfa do que no Flamengo. Pode ser estranho, mas sentia muito mais pressão no Ronfa do que no Flamengo, porque no Ronfa era o principal. No Flamengo era adjunto, portanto, ele é que tinha que dar a cara, ele é que tinha que ouvir os assobios, ele é que tinha que tomar as decisões num contexto complicado, e é tudo muito mais fácil para quem está de fora. Os adjuntos sabem tudo. Os adjuntos sabem tudo. E isso talvez seja a maior aprendizagem que eu tive lá, é que quando se tem que tomar, quem tem que tomar as decisões tem que se ter um arcabouço muito grande, mas eu gosto dessa adrenalina, dessa cobrança, eu preciso disso. Portanto, tem que se lutar pelas coisas. Fábio, dizes que o treinador é que ouve os assobios, é que ouve os aplausos. Como é que foi entrar no primeiro jogo e ver aquela multidão a ser ao jogo? É assim, estou lá quando fazes um Flamengo-Vasco, um Flamengo-Botafogo, um Flamengo-Fluminense, que são derbys, no Maracanã, não estamos a falar de um estádio com, sei lá, 70 mil pessoas. Tu olhas, tu estranhas a mim... E pessoas que amam o futebol. Sim, isso eles têm uma paixão incrível. Aliás, eles vivem para isso. Eu costumo dizer lá, sexta-feira, eles saem do trabalho ao meio-dia, é frangozinho, picanhazinha e cerveja e futebol. Até é segunda-feira para depois voltarem ao trabalho. É a cabeça deles, é o que eles gostam, é um país incrível. O Rio de Janeiro é lindíssimo. E a mentalidade deles. Por isso é que eles também cobram muito. Cobram muito porque é a paixão deles. Né? Quando se tem muita paixão, a tendência é que quando as coisas não estão a correr bem, como não nos correram, que existe essa cobrança. Agora, o estádio, a mim, não foi as coisas que mais me deixou impressionado, porque tu vais ao Dragão, são 50 mil, tu vais à Luz, são 50 mil, portanto não é uma coisa que me tenha espantado muito. Depois é a logística, em termos de treino, em termos de organização do treino, do material, de preparação dos jogos, dos vídeos, dos cortes, essas coisas todas que eu fui... Então, Fábio, já lá vais, mas ao ir para o estádio, aquela multidão sempre... é bom, isso faz-te sentir... Conta-nos lá, porque isso faz-te... tu é que viveste. Não, tu entras no estádio, nós quando eu ia para o aquecimento com eles, íamos para o aquecimento, quando tu entras, tu vês o estádio já... Tu ficas as primeiras 2, 3 vezes, não te nego que é diferente. Não é como entrar num ronfo em que entras e que tens no aquecimento se calhar 15 pessoas ou 30 pessoas. Não é? Obviamente que é diferente, não vou estar aqui com muitas coisas. Depois é viver, é uma bola que passa 10 metros e a bancada já está e parece que é golo. Tudo isso são vivências que eu guardo para mim e que eu nunca mais vou esquecer, porque eu fui logo para um contexto. Eu costumo dizer, fui logo para um contexto, o Flamengo é o terceiro maior clube do mundo com adeptos, acho eu. Portanto, imagina tu chegar lá, eu lembro quando fomos para o Mundial, para Marrocos, uma viagem que salvo erro é 40 minutos, nós demoramos 2 horas. Deixa-me só fazer a comparação, se calhar um bocado parva, mas tu tiraste a carta e deram-te logo um Ferrari, não é? A mim não, porque quem lidera o Ferrari é sempre o capitão, é sempre o chefe. Portanto, nós estamos lá um suporte para poder ajudar naquilo que ele não conduzias, mas ias no banco de trás. Não conduzia, quem conduz é sempre por isso é que eu digo que a responsabilidade é sempre do comandante, era sempre dele, bem ou mal, é sempre dele. E há pessoas que não querem essa responsabilidade, por isso é que querem ser adjuntos, e por isso é que eu gosto dessa responsabilidade, eu gosto de tomar decisões, eu gosto de decidir, eu gosto de ter pessoas atrás de mim eu gosto disso e é isso que me faz sentir. É isso que me faz sentir vivo. Agora, depois entram 2 questões. A aprendizagem, a vivência, em termos financeiros. E depois há de chegar a uma altura em que eu vou ter que colocar isto na balança e perceber, eu tenho 34, e perceber, queres isto ou queres isto? E depois... Tens que optar. Tem que optar. Estás a dizer que precisas de ser tu a decidir. E como é que está o futuro? Não sei, vamos ver. Neste momento o meu futuro está com um bebé de 3 meses ao colo, que a minha filha em casa porque estão de férias, que a minha mulher em casa,
Portanto, está muito focado neles. Depois vou ver, vou esperar agora também para ver como é que vai ser a situação com o Vítor, porque é que ele pode, eu não posso ficar sem trabalhar, como é óbvio, tenho que trabalhar, tenho que resolver a minha vida, mas ainda vou esperar mais um pouco, mas vou ver o que é que vai aparecer. Já apareceram convites de alguns clubes, mas que eu achei neste momento que não era a altura certa, mas eu não sou daqueles treinadores que dizem que há treinadores, eu já ouvi treinadores a dizer eu só treino Campeonato de Portugal para cima. E alguns desceram de divisão. Portanto, eu não sou desse tipo de treinadores. Eu treino onde me quiserem. Onde me quiserem, eu treino. Portanto, mesmo estando no Flamengo, não faz de mim. Eu costumo dizer, se eu te perguntar quem é o adjunto de Jesus, tu se calhar não sabes. Portanto, os adjuntos são aquilo que são. Não é, eu não sou mais nem menos do que ninguém porque fui treinar no Flamengo, eu sou exatamente a mesma pessoa, humilde, trabalhador, que quer muito aprender, que quero muito ser profissional de futebol, já fui, mas quero ser muito como principal, como líder, mas tenho tempo, também não é uma coisa que... Mas parece que nesta altura, o contexto do futebol atual é passar vários tempos sem treinar, vai para o esquecimento. Sim, mas eu não vou ficar muito tempo sem treinar. Eu neste momento optei por não treinar por questões de... É como eu te digo, questões de... Foram 4 meses, estive longe da minha mulher, dos meus filhos. O meu filho, durante nasceu, e a minha mulher, eu não sei como é que seria se eu não cá tivesse, porque com 2 não é fácil, não é nada fácil. Portanto, ia ser outro ponto que ia me fazer pensar muito. Mas obviamente que quem não é visto não é lembrado, isso é ponto assente, mas tenho que saber bem aquilo que vou. Tem que ser um clube que me dê condições para fazer um bom trabalho. Isso, porque até agora eu andei sempre na sobrevivência, não é? E agora tem que ser, porque também acho que tenho feito bons trabalhos e porque obviamente o Flamengo traz, em termos de currículo, é normal, traz coisas diferentes, mas vamos ver o que é que vai aparecer, quer de um lado, quer do outro, para depois eu tomar as minhas decisões. A Rádio Inquieta já teve Manuel Cajuda, Manuel Machado, Armando Evangelista, Vítor Campelos, Pedro Martins, Moreno, uma imensidão de treinadores. Mas hoje tenho um treinador que, do Ronfe, saltou para o Flamengo. Obrigado. Obrigado, eu. Pelo experimento que tivemos aqui. A Rádio Inquieta agradece. Obrigado, muito obrigado.